Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Poema Investimentos. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 8 de dezembro de 2025 e este é o nosso episódio número 6. Hoje eu vou dar uma olhada nos números da ArcelorMittal, que é uma siderúrgica multinacional negociada no Brasil através de BDRs. Eu tenho olhado um pouco mais as empresas estrangeiras negociadas no Brasil recentemente, porque eu acredito que eu acabei de ver os anos das brasileiras, né? Então eu voltei meus olhos a essas empresas estrangeiras. Eu estou pegando a Arcelor, não sei qual é o volume de transação dela no Brasil, não sei nada, mas eu acho super importante e útil dar uma olhada nessas empresas também. E particularmente porque a nossa carteira tem empresas comparáveis, né? A Metalúrgica Gerdau, definitivamente. E empresas também de setores contíguos, né? Como é o caso da Vale, por exemplo. Então, para quem já frequentou Belo Horizonte, tem uma grande presença da ArcelorMittal lá, por exemplo. Ela é presente também no Brasil. Pois bem, eu nunca olhei a ArcelorMittal, os números dela, né? Sei pouco dela. E hoje a gente vai começar a mudar isso. Então eu vou criar aqui umas linhas para ela. E vou colocar aqui ArcelorMittal. Vou colocar aqui 25 e pegar uns números dela aqui, né? Para ver. Então deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui, ó. Não achei. Supplementary. Vou colocar aqui. Financial Statements. Tá aqui. Aí eu quero achar isso, o balanço, né? Então, 2024 aqui. Aqui nós temos um patrimônio líquido. Vale a pena olhar, né? O patrimônio atribuível aos donos da parent, né? Uma empresa holding, né? Então eu vou usar o menor aqui nesse caso. 49 bilhões 223 milhões de dólares. Vejamos os passivos. Passivo total, 38 bilhões e 99. Pode haver uma diferença aqui, porque a gente está olhando o passivo total e não está olhando o patrimônio total, né? Mas, por sorte, a diferença aqui de patrimônio entre os holders da empresa mãe e o patrimônio total é relativamente não muito grande. Então, como nós não estamos procurando coisas assim, chutar no ângulo, chutar pertinho da trave, não, a gente está tentando fazer um gol chutando no meio do gol. E o segredo é esperar que o goleiro vá tomar uma água, né? Então, esse número próximo aí tá bom nesse caso. Dívida de curto prazo, 2 bilhões 748. E dívida de longo prazo, 8 bilhões 815. Então, 11 bilhões 563. Então, aqui a gente olha a relação dívida sobre patrimônio e passivo sobre patrimônio. É notável como é leve, especialmente para uma empresa desse setor, né? Deixa eu colocar aqui a nossa Gerdau, né? Gerdau.
A Gerdau também é bastante leve, tá? Não é à toa que eu investi nela, tá? Então, 0,34. Notem que a ArcelorMittal é ainda mais baixa em termos de dívida do seu patrimônio. Porém, a Gerdau estava aqui a 0,59. Ao final do ano passado, 0,49, né, versus 0,77. Então, de certa forma, a Gerdau é até mais tranquila, né? Mas ambas não estão a perigo, né? De acordo com esse balanço aí. Então, a liquidez corrente, que é os ativos, né? Assets correntes aqui, 29 bilhões 382. A gente divide pelo passivo, 21 bilhões 825. Então dá 1,35. Isso é uma maneira de se olhar, né? Uma outra maneira, que acho que é útil para esse tipo de empresa, é olhar o estoque, né? E tirar. E aí, se você vai ler tipo um Ben Graham da vida, ele vai falar o seguinte, ó: ativos correntes circulantes menos o estoque. Então, nesse caso aqui, ó, 29 bilhões menos 17. Então, 12. Tem que ser igual ao passivo corrente. Mas aí o passivo corrente é 22, né? O que se vê aqui é que bastante dos ativos dela é estoque, né? De caixa, 6 bilhões e 400. Então é um ponto de atenção, né? Não acho que seja algo para abandonar a ideia, mas ela fica vulnerável aí, né? Vamos ver agora a parte de resultados. Então temos aqui, olha, 62 bilhões 441. E aqui eu vou aproveitar que é tão fácil de pegar e vou anotar os números anteriores. Ó, 2023, 68 bilhões 275. E 2022, 79 bilhões 844. Então salta muito aos olhos aqui, né? A queda, né? Então de 85 bilhões quase para 63, né? Vou colocar aqui. Na Gerdau a gente não vê nada dessa ordem, ó. Pelo contrário, né? Se a Gerdau não está tendo um crescimento, posto que 10 anos atrás ela tinha aqui 62, 69, mas nos últimos 8 anos aqui ela tem se mantido estável até um pouquinho maior aqui em termos de receita, né? Enfim, sei lá. Então temos aqui, olha, o lucro, né? 1 bilhão 380. Vou fazer a mesma coisa, pegar esses números para os anos anteriores. 1 bilhão e 22. E em 2022 teve um número... talvez seja melhor colocar até isso aqui, ó, Holders of the Parent, aqui, 339. 919, 9 bilhões 302. Então, de repente, ela teve bastante lucro lá atrás. Ah, tá. Inclusive, deixa eu fazer um negócio que estava errado aqui. Eu corrigi os anos, tá? 2024, 23, 22. Vou ajeitar pela inflação aqui. Nesse caso, a inflação americana, né? Então, US, isso aqui é uma tabelinha que eu tenho, então é uma automação que eu faço aqui. E vamos para a fluxo de caixa livre. E aqui está, só aumentar o tamanho aqui. Então,
dinheiro, fluxo de caixa livre, só relembrando, a maneira que eu faço, pelo menos para começo de conversa, é somar o fluxo de caixa operacional com os investimentos, tá? Então, nesse caso aqui, 4 bilhões e 852, menos, né, entre parênteses aqui, 4 bilhões 987. Então, o fluxo de caixa livre da ArcelorMittal foi negativo em 135 milhões de dólares. Para o ano de 2023, o operacional tinha sido 6 bilhões 645 e o de investimento menos 5 bilhões 848. Então aqui até foi positivo, 1 bilhão 797. Em 2022, o operacional foi 10 bilhões 203 e o de investimento foi menos 4 bilhões 483, portanto 5 bilhões 720. Desculpa. E cá temos, né? Olha, 10 bilhões, 12 bilhões dividido por 3, 4 bilhões aqui de lucro médio nesses 3 anos, que é pouca coisa. 6 bilhões, 8, aqui 2.600, sei lá, de fluxo de caixa livre. Né? Vamos ver o preço da ArcelorMittal. ArcelorMittal, Market Cap, Yahoo Finance. $32 bilhões 837. Por um lucro de quanto que eu tinha falado, né? 10, 12, lucro de 4. Que é o melhor indicativo, né? O fluxo de caixa livre é 2.600, né? Então, vamos colocar aqui 32 dividido por 4, 8. Vamos admitir que o preço sobre o lucro de 8 até que é bom, né? Agora, 32 dividido... Até que é ok, né? Dividido por 2.6, aí 12.31. Então, é interessante observar aqui que o múltiplo da ArcelorMittal não está tão enorme quanto outros que eu tenho visto aí, pontualmente quando eu vejo empresas estrangeiras, né? Em que pese aí, né, as receitas caindo, né? Vou colocar aqui ArcelorMittal BDR ARMT34 ARMT34 Market Cap Yahoo Finance. Uma coisa que está aqui bem notável é um volume muito pequeno, né? Porque se são 494 ações a 117, são 58 mil reais por dia em média, né? Que para a nossa parceria já é meio pouco assim, porque nossa parceria está com patrimônio de 2.300. A gente quer poder ter 20% da parceria em uma determinada ação, então 20% de 2.300, 460 mil. Aí montar e desmontar uma posição de 460 mil com um volume médio aí de 50 e pouco, né? Dá uns 8, 9 dias com todo, né? Imaginando fazer todo o volume, né? Então já fica um pouquinho complicado assim. É notável, né, que dá para ver nessas barrinhas aqui que em outros momentos esse volume foi maior, né? E por mais que a gente queira ter uma empresa e ser sócio dela pro resto da vida, né? Ela sendo boa, obviamente, nós temos parceiros que podem precisar tirar o dinheiro, tem momentos de maior medo no mercado e nós estamos construindo uma parceria, né? Então eu tenho que ter atenção à liquidez. Então, dito tudo isso e pensado
eu vou ficar por aqui com a ArcelorMittal, né? E no futuro vamos aprendendo mais sobre ela aí. Obrigado e um abraço. Tchau, tchau.